Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por suas maravilhas, pela sua grandeza e pelo seu amor. Eu quero também, antes de tudo, parabenizar todas as irmãs, todas as mulheres, que Deus possa fazer com que vocês possam continuar fortalecidas na fé que é em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor possa sustentar cada uma de vocês no propósito dEle, porque se as irmãs continuarem no propósito do Senhor, certamente vocês serão bem-sucedidas em tudo que vocês fizerem. Amém? Parabéns, que Deus abençoe. Lá em casa são minha esposa e duas meninas. Aí a minha menina mais velha agora nasceu a filha e é menina também. Nasceu e é menina também. E eu quero então louvar a Deus por esse privilégio, né? Porque é mulher, hein? E ainda bem que eu tenho dois facão. Ainda bem que eu tenho dois facão. E o pastor sabe que eu sou brabo, né, pastor? O pastor sabe que eu sou brabo. Tem um mês que ele está trabalhando comigo e é o dia inteiro orando, porque no serviço eu sou brabo. Aleluia. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também agradecer por esta oportunidade, estar mais uma vez aqui para trazer a palavra do Senhor e nos regozijarmos juntos com o Senhor Jesus. Trazer uma palavra também para o varão. Cadê o varão? Varão aqui. O pastor compartilhou comigo e nós estávamos orando para que o Senhor Deus, que não existe palavras, não existe alguém que possa trazer um remédio, é o abraço de Deus, é o Espírito Santo mesmo para trazer consolo. E nós oramos por ti, por sua esposa, pela sua família, para que o Senhor possa trazer consolo ao seu coração. Amém, querido? Que Deus realmente traga renovo e restauração no seio do seu lar, em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor. Sem muita demora, eu quero pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias no Ezequiel, no profeta Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos falar sobre uma reunião de Deus com o profeta. Quando Deus chama o profeta para um passeio e uma reunião. É interessante que Deus convida o profeta Ezequiel, lógico que isso é uma visão que ele tem, e nessa visão ele tem, Deus o convida para um passeio e para um lugar totalmente estranho, para visitar em um lugar completamente estranho, lugar esse que nenhum de nós queremos estar. E Deus então convida para que ele vá até este lugar. Deus tem um diálogo com ele, e é interessante que quando Deus tem um diálogo com Ezequiel, Deus, o cenário aqui é algo, se nós formos olhar, nós como cristãos, tem muitas cenas que a gente vê, tem muitos filmes que a gente vê, tem muitas histórias que a gente ouve, que soa muito estranho. Por exemplo, eu sempre gostei de rock. Eu era do mundo, gostava de rock. Eu não era daqueles rock metal pesado, daquele pessoal que se vestia de preto e colocava cruzes, não tinha isso. Mas eu conheci muita gente que tinha isso aí, que ia no cemitério, roubava cruz, roubava crânio, na época de escola tinha essas coisas. E eu tenho irmãos que gostam muito de filme de terror. Então, quando eu olhava para aquilo, eu nunca gostei de filme de terror. Eu achava muito estranho, eu achava muito... Mas quando você vê um texto como esse aqui, que nós vamos ler, Deus ele chama Ezequiel para visitar um lugar, e este lugar é um lugar que ninguém quer estar. Só que Deus não chama Ezequiel para estar naquele lugar para manter as coisas como estão. Deus chama Ezequiel para entrar naquele lugar e transformar aquele ambiente. E transformar aquele ambiente com uma mudança de vocabulário, com a mudança de palavras. Porque às vezes nós entramos numa rotina gospel que nós, até na nossa oração, nós já não temos um diálogo autêntico com Deus. Nós temos um diálogo automático.
a gente já senta, ou seja, já se ajoelha, e a oração é a mesma todos os dias. Nós vamos conversar com alguém, é a mesma conversa todos os dias. É tudo repetitivo, está no automático. E Deus então chama Ezequiel para ir para um ambiente totalmente estranho, só que para mudar aquele ambiente através de um novo vocabulário. Amém? Vamos ao texto? Versículo 1 começa: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes. Estou vendo os irmãos procurarem. Eu falei o capítulo não? Capítulo 37. Amém? 37. Eu vou aguardar os irmãos. Eu estou lendo, mas eu estou observando que tem alguém procurando. Ezequiel 37. Amém? Glória a Deus. Os irmãos perdoem se eu não... Amém. Agora Tim, né? Então eu vou continuar o texto, irmãos, para a gente não precisar voltar. Então me perguntou: Filho do homem, acaso, versículo 3, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu profetizava, houve um ruído. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito a respeito de avivamento. Ultimamente, nós temos ouvido falar muito sobre a palavra avivamento. Normalmente, as pessoas têm chamado a gente para pregar e dão esse tema para falar sobre avivamento. E é interessante que quando a gente começa a estudar sobre a palavra, esse termo, a origem dele é uma origem totalmente bíblica. Ele não se originou de nenhuma outra língua, do aramaico, lá dos egípcios, lá dos romanos, dos gregos. Não, ela é de origem hebraica mesmo, tá? Essa palavra, a palavra avivamento, e ela quer dizer tornar a dar vida, trazer vida aonde se tem morte. E quando se fala no meio da igreja a respeito de avivamento, normalmente as pessoas elas querem que a gente fale sobre o avivamento e
com aquela conotação de que as pessoas, chamando as pessoas para que elas venham para um movimento aonde elas vão pular, gritar, e elas vão rodar, e se possível for até flutuar. E aí tem muitas manifestações de dons, por exemplo, o falar em línguas, e a ideia que se tem a respeito do avivamento é uma ideia voltada para essa direção. E quando você me ouve falar a respeito disso, eu não sou contra nada disso, amém? Eu creio, queridos, eu creio plenamente na ação do Espírito Santo na igreja, porque se o Espírito Santo não está na igreja, nem pode se chamar de igreja, certo, queridos? Porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo, tá? Então, se a igreja ela não é conduzida, se ela não tem a voz, a direção do Espírito Santo, essa igreja ela não tem poder de ação, porque quem dá poder para a igreja, para ela estar em constante movimento, é o Espírito Santo. Lembra da promessa que Jesus fez? Atos 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Para serem minhas testemunhas. Então, você recebe o Espírito Santo, você recebe o poder, ao descer sobre você o Espírito Santo, não é só para você pular, não é só para você falar em línguas, é para o serviço na obra de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Para serdes minhas testemunhas. Judeia, como é que é? Fala o texto aí. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Confins da terra somos nós aqui. O Evangelho chegou aqui porque alguém lá em Jerusalém, cheio do poder do Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo e portanto veio-lhes poder, e eles agora, com este poder, eles puderam testemunhar, porque nós não podemos abrir a nossa boca para falar das coisas de Deus sem o poder do Espírito Santo. A igreja, ela não se move sem o Espírito Santo. Nós não podemos nos mover sem a ação sobrenatural do Espírito Santo. Como igreja de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, queridos, ele vai capacitar a igreja com esses dons para o serviço, amém? Para o serviço. Só que você vai encontrar muitas pessoas que eles receberam o poder do Espírito Santo, eles têm capacitações. Tem gente, irmãos, que está quase desviado, mas continua curando enfermos. Tem gente, irmãos, que zomba do Evangelho hoje, mas está curando. Aí você fala, e por quê, pastor? É o diabo que está usando? Não, eu gosto muito de usar esse texto. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu sempre falo isso aqui, sempre falo. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então você vai encontrar pessoas que estão praticamente desviadas, irmãos. Tem revelação, tem profecia, tem cura, fala em línguas, pula, sapateia, mas está praticamente desviado. Então, isso dons, talentos que Deus deu, capacitando para o trabalho, para o testemunho. Agora, quando nós falamos de vida, a vida de Deus em nós falamos de quê, irmãos? Nós falamos daquilo que o Espírito Santo produz em nós. Então veja que o Espírito Santo ele capacita a igreja com os dons para que a igreja seja poderosa nas suas ações, como também o Espírito Santo ele dá à igreja, irmãos, a vida. Essa vida que o mundo não pode ter. Quando nós lemos, a gente vê que o Espírito Santo
o apóstolo Paulo, ele falando aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. O fruto do Espírito, ele vai narrar o que é: o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé e o domínio próprio. Não são os frutos, é o fruto. É como você pegar uma mexerica, é uma fruta, correto? Só que ela tem vários gomos. O fruto do Espírito é como se você pegar uma mexerica, e aí, ali naquele fruto tem vários gomos, e ele tem os nomes detalhados. A prática da justiça, a prática da santidade. Eu fiz uns comentários aqui nas redes sociais. Uma pessoa postou lá que Jesus, você pode dizer um amém, porque Jesus ainda é rei. Aí eu disse, meu comentário: não, eu não posso dizer um amém, porque ele ainda não é rei, ele para sempre será rei. E aí teve vários comentários. Então, no meio dos comentários, aí vai vindo outras coisas, vídeos e tal, e mostrou um vídeo de uma mulher que se autodenomina bispa. E essa mulher que se autodenomina bispa, ela, não sei se os irmãos já viram isso aí, mas ela sai mostrando uma casa bem luxuosa, e a roupa que ela está vestindo é literalmente sensual. E a pessoa que está filmando atrás, filma as costas. Irmãos, é literalmente sensual. E tem se descoberto na atualidade que tem muitas mulheres que estão ligadas ao ministério, que fica parecendo, irmãos, eu não quero aqui julgar e dizer que sim, mas fica parecendo que a pessoa está fazendo aquilo com a intenção de atrair seguidores. Então você vê como as coisas estão mudadas. A pessoa, ela não está mais pregando o evangelho, ela não está mais pregando uma vida reta e justa para atrair pessoas, mas ela está pregando o seu estilo de vida e mostrando. Aí mostrava vários homens comentando naquele vídeo: eu quero conhecer a igreja dessa pastora. Aí as pessoas começam com desrespeito total, irmãos, porque se você vê o vídeo, é totalmente, com todas as palavras, sensual. E a mulher, com muito respeito eu digo aqui, muito bonita, e chama a atenção. E aí a turma que não teme a Deus, há vida nisso aí? Há vida nisso aí? Não, irmãos. Então, quando Deus olha para a situação da nação de Israel, a nação de Israel encontrava-se longe do Senhor. Israel, irmãos, continuava fazendo os sacrifícios lá no altar. Ele continuava fazendo serviço. Os sacerdotes continuavam com os dons. Os profetas continuavam com os dons. O rei continuava com os dons. Mas a nação estava apagada. A nação estava morta. E aí Deus permite então que Nabucodonosor, rei da Babilônia, um grande imperador que dominou desde a Índia, irmãos. Você vê que a Babilônia é o atual Iraque. O atual Iraque fica bem próximo de Israel, fica bem no meio mesmo ali da Eurásia, né? Mas ele dominou, irmãos, da Índia, que fica lá na cabeça da Ásia, lá na ponta, Europa, até a Etiópia, no Egito. Então o cara dominou 3 continentes. Ele era o grande rei Nabucodonosor, de maneira que ele é chamado de o rei de reis. Por quê? Porque ele dominava, ele chegava nos países e dominava aqueles países. Os reis tinham que se render a ele. E ele se tornou um grande imperador, de maneira que ele deseja agora adoração. Pelo fato da nação de Israel, o povo que guardava a lei e a aliança, a quem Deus confiou a lei e a aliança, esse povo agora, que era um povo forte, um povo temível, porque o Deus de Israel é um Deus temível, todos ao redor temiam Israel, porque ninguém, se alguém ousasse tocar em Israel, Israel estando na presença de Deus, irmãos, Deus traria punição para aquelas nações.
E agora, a nação que tanto adorava a Deus, a quem Deus confiou a sua lei e a sua aliança, esse povo agora estava longe do Senhor. E por esse motivo, Deus permite que Nabucodonosor, uma nação totalmente ímpia, invade Israel, derruba os muros, queima as portas, leva todos os instrumentos santos do templo e leva para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles usam aqueles instrumentos na prática de coisas imorais, lá no palácio do rei da Babilônia. A nação de Israel, que era conhecida a grande nação, temível, agora está como um tapete por debaixo dos pés, aonde Nabucodonosor, com seu império, fazia de tudo com eles. Esse cenário que nós lemos aqui, irmãos, é o cenário onde a nação de Israel estava. A nação de Israel estava dentro da Babilônia, e a Babilônia, Deus chama esse lugar de um cemitério, um vale de ossos secos, aonde a nação de Deus, o povo de Deus, estava ali mortificados. E essa nação que estava mortificada, eles olhavam para si e diziam: já não resta mais nenhuma esperança para nós. Acabou para mim. Não existe esperança. Olha o que eles dizem no versículo 11: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Queridos, nem tudo, aqui, o cenário que nós acabamos de ler, mostra a questão de uma desobediência na nação de Israel. Mas nem todas as provas, nem todas as lutas, nem todas as tribulações que sofremos é motivação de pecado, de algum crime que praticamos. Tem muitas provações, tem muitas situações que nos sobrevêm, que é para nós mostrarmos o amor de Deus e a fé que Deus tem treinado em nós. Porque Deus, queridos, quando Ele escolhe alguém, para fazer desse alguém que vai ser seu representante na ponta da nação, na cabeça da nação, Ele leva essas pessoas para alguns lugares, para treinar essas pessoas, para que essas pessoas, nas situações adversas da vida, elas possam estar firmadas na rocha. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz que ele vai nas portas das faculdades, e ele é crente, e ele começa a fazer entrevista com as pessoas. Se você fosse de alguma religião, de qual religião você seria? Aí muitas pessoas falam: eu sou cristão, outros eu não tenho religião, outros eu sou de tal religião e tal. Hoje eu estava vendo um vídeo dele e a moça dizia: eu não pertenço a nenhuma religião, então portanto eu não tenho motivo para te responder. Aí ele perguntou por quê, e ela disse que porque Deus não existe, porque quando o filho dela nasceu, ele nasceu prematuro, e ele nasceu com algumas deficiências, nasceu com algumas dificuldades, então por isso ela não queria, ela antes era da igreja, de uma determinada igreja, e agora ela não é mais e não acredita mais em Deus. Na verdade, querido, todas as pessoas que elas passam por algum tipo de situação como essa, elas afirmam não acreditar mais em Deus, na verdade é uma frustração que ela está com Deus, ela está com raiva de Deus. Ela está frustrada, ela está chateada com Deus, e aí ela diz que Deus não existe. E na verdade, Deus não existe. Estão assustados, né? Na verdade, queridos, quem existe é eu e você. Esse copo, essa água que nós vamos tomar agora, isso que existe. Porque isso aqui está dentro do tempo. Eu estou dentro do tempo, você está dentro do tempo, nós, o sol existe, a lua, as estrelas, a terra, a água, o sol, os peixes, tudo, a criação existe, porque está dentro do tempo. Agora Deus, Ele não está dentro do tempo, Ele está além do tempo. É um termo que eu gosto muito de usar também, que está em Isaías 9,6. Deus, Ele não é apenas eterno, Ele está além da eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Se Ele é o Pai da eternidade, foi Ele quem criou a eternidade, então Ele não existe. Quando Deus se apresenta para Moisés, Moisés pergunta: Senhor, quem eu vou dizer que és tu? Deus responde: diga para Faraó que eu
sou. Conjugue o verbo ser. Conjugue o verbo ser. Conjugue o verbo ser, irmãos. Por favor, quem tem professor aqui? Eu sou. Então Deus não existe, Deus é. Ele está além do tempo. Ele está além dessas coisas. Ninguém consegue medir a mentalidade de Deus. Deus, irmãos, Ele já sabe o que eu vou falar daqui a 3 minutos. Deus, irmão, já sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 anos. Deus sabe. E é por isso, queridos, a nação de Israel achou que estava acabado. As nações em volta, irmãos, achou que tinha acabado. Vencemos Israel, destruímos essa nação. Porque todos, irmãos, não tem um povo na terra que abomine Israel. Não tem, gente, as instituições que Deus criou. Família, igreja, Israel. Presta bem atenção, como que essas instituições são totalmente odiadas. O mundo odeia a Deus. O mundo odeia o que é moral, o que é santo. A família prega o que é santo, Israel prega o que é santo, a família prega o que é santo. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, o que vai acontecer com você daqui a 5 anos. Deus está te treinando, mas no meio do treinamento você se encontra enfraquecido, enfraquecida, você se vê como morto, como morta, e você diz, acabou para mim, já não resta mais esperança. Esta era a frase de uma nação vencida, enfraquecida, derrotada, destruída. Mas o Deus a quem nós conhecemos, e nós o conhecemos, não foi porque nós fomos em sua direção, buscando a Ele, para que nós o pudéssemos conhecer, mas nós o conhecemos, porque Ele se revelou a nós. Não foste vós que escolheste a mim, antes eu que escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Não foi nós quem escolhemos a Deus. Na história, queridos, na história bíblica, não existe nenhum personagem bíblico que falou, eu vou buscar a Deus. Você vai encontrar de Gênesis até ao Apocalipse, Deus indo em direção ao homem. Todos os dias, na viração do dia, vinha o Senhor visitar Adão. Todos os dias, quem vinha? O Senhor. Se você está se sentindo fraco espiritualmente, se sentindo fraco moralmente, se sentindo fraco financeiramente, se sentindo fraco conjugalmente, em qualquer área da sua vida, se você está se sentindo fraco, derrotado, destruído, sem esperança, eu quero te dar uma notícia. Aí, nesses momentos, nós começamos a falar em avivamento, nós começamos a falar, eu vou fazer isso. Sabe, meu irmão, quem foi a iniciativa aqui? De quem foi a iniciativa? Irmãos, de quem foi a iniciativa aqui? Deus. Olha o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Às vezes a nossa situação está assim, nós estamos só o osso, branquíssimo, sequíssimo, não resta vida alguma. Mas o Senhor disse para o profeta, então me perguntou, filho do homem, essa pergunta, ela é uma pergunta que não precisa de resposta. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos. Agora, interessante, né? Que Deus manda você falar com coisas inanimadas. O que é uma coisa inanimada? É o que não tem vida, não tem animação. Isso aqui é algo inanimado. É um brinquedo, a sua cama, a sua geladeira, é inanimado. Os ossos lá, alguém que pereceu, está inanimado, não tem vida, não tem animação, não tem ânimo.
aí Deus manda falar com aquilo que é inanimado. Sabe, meu irmão, minha irmã, existe momento em nossas vidas que nós vamos ter que mudar o nosso vocabulário. Deus tem pressa. Amém? Deus tem pressa. E a pressa que Deus tem, Ele exige que você faça assim, olha, mude a sua maneira de falar. Mude a maneira de falar. Enxugue as lágrimas, bata a poeira, levante-se, porque eu sou contigo. Mas não resta mais esperança para mim. Quem está falando não é homem. Quem está falando é o Deus vivo. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que era e que há de ser. Para sempre. Rei dos Reis. Deus dos deuses. Senhor dos senhores. Esse Deus que nos chama, Ele nos chama, queridos, e na história de quase todos os personagens bíblicos, nós vamos encontrar homens e mulheres que, andando com Deus, em peregrinação ao céu, tiveram momentos altos e tiveram momentos baixos. Você encontra Elias foi para a caverna, Elias pediu, ele não quis se matar, irmãos. Já ouvi pregação dizendo que Elias quis suicídio. É mentira, isso não existe, irmãos. Elias, como muitas das vezes eu, cansado das tribulações, muitas das vezes, muitos homens de Deus que eu conheço, chegou no mesmo estado de Elias e disse, Senhor, se eu não presto mais para nada se não tem mais nada comigo nessa terra, me prepara e leva. Foi isso que Elias quis dizer. Eu já ouvi gente falar que Elias quis se suicidar. É mentira, irmãos. Isso não está na Bíblia. Está torcendo a verdade. Amém? Mas até o próprio Senhor Jesus, Ele disse, se for possível, passe de mim esse cálice. Quando Ele está suando sangue, Elias e muitos outros homens de Deus, momentos em que a sua vida emocional está lá embaixo, e ele pede, Senhor, se for para viver desse jeito. E muitas pessoas falam, irmãos, que estava num quadro profundo de depressão. Irmãos, o quadro dele era qual questão? Senhor, eu estou aqui para ser útil. Eu estou aqui para ser útil. E a minha vida eu estou vivendo aqui numa inutilidade total. Então, se for para viver assim, me leva para o céu. Isso não é depressão e nem é pedido de suicídio. Isso vai na contramão de muito do que tem se ouvido por aí. Mas eu quero chamar você e quero desafiar você. Levante sua cabeça. O Senhor está contigo. Levante sua cabeça. Ele ainda não está contigo. Não é assim? Ainda não. Ainda Ele é Deus. Ainda Ele é Rei. Ainda Ele está contigo. Não, Ele continua sendo Rei. É Rei para sempre. É Deus para sempre. E Ele disse, a palavra que diz, irmãos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, eis que estou contigo. O nome de Deus, queridos, é Emanuel, o Deus conosco. Sabe como é que termina o livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel, irmãos, termina, o Senhor está no meio deles. O Senhor está contigo. Sabe o que significa isso? Yahvé chamar, o Deus presente. Sabe, meu irmão, na história de todas as nações, os deuses daquelas nações, tem tribos, tem povos que eles têm que se depredar para atrair a presença daqueles demônios a quem eles chamam de deuses. Mas o nosso Deus, Ele diz para mim e para você, eu estou no meio de ti, poderoso para te salvar. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está contigo. Eu não estou aqui, irmãos, para trazer uma palavra de motivação, para tentar encher o seu ânimo aqui. Não, eu não sou um coach. Eu estou sendo um profeta de Deus,
Sabe, queridos, o coach, lá no lugar dele, na empresa, onde ele vai dar o treinamento, é uma bênção. Se ele ficar lá, para mim, eu fico satisfeito e bato palma para ele. Eu não sou coach, eu não estou aqui como coach, porque eu estou trazendo uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra para você levantar a sua fé, uma palavra para você se endireitar, se pôr de pé, porque Deus tem algo contigo, e você tem que se levantar. Coma este pão, beba esta água, porque a tua jornada ainda é longa. Aleluia! Aleluia! Foi esta palavra que o anjo disse para o profeta Elias, quando ele se encontrava ali, desanimado com as afrontas de Jezabel. Levanta, porque a tua jornada ainda é longa. E eu quero deixar essa palavra, meu irmão e minha irmã, para a sua vida. Se encha do Espírito Santo, seja renovado, seja enriquecido com a graça que há em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. Se coloque de pé.